paz do Senhor Jesus. Acho que vocês não escutaram, eu vou falar de novo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje é um dia especial, um dia que nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez, está fazendo nas nossas vidas. Amém? E é a vontade de Deus que nós agradecemos. Eu vou falar um pouco sobre isso. Agradecemos a Deus por todas as coisas. Mas eu quero abrir, a minha mensagem nessa noite em Salmos de número 34, no versículo 8. Salmo 34, 8. Vou falar um pouco hoje sobre no centro da vontade de Deus. Amém? Isso. Salmo 34, 8. Acharam aí? Quem não achou, está aqui, para os preguiçosos. Diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Vamos orar. Pai, te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui na Tua casa, junto com os nossos irmãos, nessa família linda, Senhor, poder Te adorar, poder Te exaltar, Senhor, e declarar o Teu santo e glorioso nome. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos de poder ouvir Tua voz, de poder Te louvar e de poder Te adorar, Senhor, como o Senhor merece. Que nessa noite Teu Espírito Santo continue falando conosco, como o Senhor já começou a falar desde o princípio. Abra o nosso coração, Senhor, para que possamos realmente ouvir a Tua voz, a Tua vontade para nossas vidas, Senhor. Porque a Tua vontade, Senhor, é boa, agradável e perfeita. E não há nada melhor do que estar no centro da Tua vontade. E que nessa noite Teu Espírito Santo possa ministrar no nosso coração. Tire toda barreira, toda distração, toda falta de atenção. Tire toda coisa que traz perturbação no nosso coração, toda ansiedade. Tira de nós tudo aquilo que impede-nos de ouvir a Tua voz. Que somente o Senhor fale conosco nessa noite, através da Tua gloriosa palavra. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, fala com o seu irmão. Deus vai falar com você hoje. Mas ele não acreditou. Você falou assim, mais ou menos. Isso. Fala bem forte para o irmão. Deus vai falar com você hoje. Eu falei aqui na terça-feira. Cada vez que eu venho na igreja, venho na casa do Senhor, eu venho com uma expectativa diferente. A gente não pode vir na igreja automaticamente como a gente ia na outra igreja, né? Ia por ir. Já sabia que ia ler, ia falar, aquela coisa toda. Mas aqui não. Aqui nós viemos e Deus já começa a falar conosco desde o princípio. E quando nós abrimos nosso coração e viemos com essa expectativa, algo novo de Deus pode acontecer na nossa vida e vai acontecer na nossa vida quando nós temos essa expectativa de fé, crendo que realmente não é mais um culto, mas é o culto, amém? Não é mais um encontro, mas é o encontro. Não é mais um louvor, mas é o louvor. Não é mais uma palavra, mas é a palavra, amém? Porque Deus é singular. Todo dia Ele tem algo novo para nós. Todo dia Ele tem algo que Ele quer falar aos nossos corações. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Nós precisamos entender que na presença de Deus, a nossa vida é transformada. E tudo, nosso destino é transformado quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Nesse texto, o salmista está dizendo que é o quê? O Senhor é o quê? Bom. Davi disse, o Senhor é bom. Mas para mim, saber que Deus é bom, eu preciso o quê? Está no texto aí. Eu preciso provar. Amém? Eu preciso provar de Deus. Eu posso dizer para você que Deus é bom, mas se você nunca provou, você não vai saber o gosto.
Você não vai saber como é bom. É como se fosse a gente provar um alimento, uma fruta. Eu posso pegar aqui uma maçã e dizer assim, essa maçã é gostosa demais, é boa demais. Aí você só fica olhando. Mas não estou experimentando nada. Você só está ouvindo que é boa. Então, o que o salmista está dizendo aqui, que nós precisamos provar Deus na nossa vida. Provar a vontade de Deus na nossa vida. Quando você provar a vontade de Deus, você nunca mais vai querer saber de outra coisa. Amém? Você nunca mais vai querer experimentar outra coisa a não ser a vontade de Deus. E é mais ou menos assim, quando nós que provamos a vontade de Deus, que provamos a presença, nós nunca mais, quando nós erramos, nós queremos voltar rápido. Nós queremos voltar ligeiro, porque é muito ruim estar fora dessa vontade. É muito ruim estar experimentando outras coisas do que não o nosso Deus. Nós cantamos aqui, Deus é bom, amém? As 3 músicas, 4, 5 que foi cantada aqui, todas elas falaram da bondade de Deus. E não foi por acaso que Deus colocou essa palavra no nosso coração, nessa noite. Não combinei nada com o pastor Guilherme. Realmente Deus está falando, Ele é bom, embora o mundo disse que Ele não é, embora todas as circunstâncias falam que Ele não é, Deus é bom, a sua essência é bondade, a sua essência como um pai amoroso é nos abençoar. Ele não tem outra coisa para nós, não existe maldade em Deus, não existe coisa ruim em Deus, as coisas ruins estão no diabo, as coisas ruins estão no mal, mas Deus não tem nada de maldade, Deus é bom, 100% bom, e isso é parte da sua essência. Ele não sabe fazer maldade para ninguém, o que Deus tem para nós é bondade. E estar no centro da vontade de Deus é experimentar dessa bondade, amém? É experimentar desse amor. É por isso que diz assim, provem e vocês vão ver como Deus é bom, amém? Vocês querem provar de Deus ainda mais? Quem já provou, você pode provar mais de Deus. Então eu quero falar como nós podemos provar a vontade de Deus. Se aí, né, está aí no centro da vontade de Deus, amém? Como estar e permanecer, e descobrir, e viver, né, e se libertar das nossas vontades, para viver a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, nós vamos começar aprendendo com Jesus. Se você quer saber, né, alguém que experimentou, esteve no centro da vontade de Deus, foi Jesus. Na nossa vida não existe nada, né, que Jesus não passou, que Jesus não viveu, e que Jesus não exemplificou para nós, como nós podemos estar no centro da vontade de Deus. Então aprendemos com Jesus, que nós precisamos, para estar no centro da vontade de Deus, renunciar à nossa vontade. Nós não podemos fazer 2 vontades, ou você faz a de Deus, ou você faz a sua vontade. As duas são antagônicas, ou seja, se você fizer a sua vontade, né, você não vai fazer a vontade de Deus. Você precisa estar debaixo da vontade de Deus. E Jesus nos mostrou como é viver, né, experimentar essa bondade, essa vida dentro da vontade de Deus. Então, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus nos ensina, Jesus nos ensina a orar. Quando você vai orar, ore assim, né? Venha o teu reino e seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Você, quando ora o Pai Nosso, você entendeu o que falou? Você tem que dizer, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nós precisamos aprender que nós temos um Pai que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós. Deus quer nos abençoar. Para nós experimentarmos essa bênção de Deus, essa bondade de Deus na nossa vida, nós não podemos seguir o nosso coração, a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai, daquele que nos criou e nos formou a sua imagem. Ainda Jesus, lá no Getsêmani, em Lucas capítulo 22, 48, diz assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus nos ensina que, até mesmo ali, passando aquele
problema, aquela circunstância difícil, podemos dizer que Jesus podia, na sua vontade, estar com muitos conflitos, porque existia uma guerra espiritual, no mundo espiritual, que Jesus estava para cumprir uma missão, que era de salvar o mundo. E naquele momento de guerra, a gente vê ali, né, no Getsêmani, existe uma guerra espiritual, o próprio Satanás, né, não sei se vocês já viram a Paixão de Cristo, já viram lá aquele filme que tem aquela cobra, aquele homem, parece um trem ruim lá, é um capetão ali, né, tentando Jesus, tentando fazer com que Jesus saia fora, né, do propósito de Deus. Existe uma guerra no mundo espiritual, e ali naquele momento podemos dizer que Jesus, por causa de todo o enlace, de todo o problema, de toda a situação, Jesus, ele sente vontade de sair fora, por causa de tudo que estava acontecendo, podemos dizer assim, mas ele diz, não quero que seja feita a minha vontade, mas eu quero que, Pai, que seja feita a tua vontade. Então Jesus teve que abrir mão da sua vontade, para que a vontade de Deus se estabelecesse na vida dele. Para que isso acontecesse, Jesus nos ensinou que precisamos, se queremos fazer a vontade de Deus, precisamos renunciar à nossa vontade, amém? Então fala para o seu irmão, você quer fazer a vontade de Deus? Pergunta para ele aí, amém? Fala agora, você precisa renunciar à sua, é por aí. E nós vamos ver, por que precisamos procurar a vontade de Deus? Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim, o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A nossa vontade, muitas vezes, está impregnada com coisas ruins, ou seja, nós não sabemos discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado, porque o nosso coração está doente. Amém? O nosso coração está doente. É isso que está dizendo o texto aí. Nosso coração tem uma doença incurável. Fala para o seu irmão, você está doente aí. Fala para ele, você está doente? Ah, mas eu gosto de fazer essas coisas, essa é a minha vontade. Pode ser que essa sua vontade está impregnada com muita coisa ruim. Não é assim? Eu gosto de fazer a minha vontade. E a nossa vontade, por causa do nosso coração, muitas vezes, sai fora da vontade de Deus. Então, Provérbios, capítulo 4, verso 23, vai dizer assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando se fala de coração, não está falando do órgão, né? Coração que está batendo aqui. Está falando do centro da nossa vontade. Guarda o centro da sua vontade. Guarda, porque dele depende toda a sua vida. Se nós não guardarmos o nosso coração, e se nós não colocarmos o nosso coração, a nossa vontade, diante da vontade de Deus, aquilo que nós queremos muitas vezes, pode estar nos levando à morte, nos levando à destruição, e a não experimentar aquilo que Deus tem para nós, a não experimentar. Então, o que acontece quando o homem fica imerso na sua própria vontade? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos nos conformar, nos moldar ao padrão desse mundo. Nós estamos vivendo num mundo que o mundo é um mundo egoísta, um mundo pecaminoso, um mundo que só pensa em si mesmo, só pensa em ganhar vantagem. E quantas vezes, né, nós entramos nessa mesma onda, nessa mesma influência, nesse mesmo caminho do mundo. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, amém? Nós somos seres espirituais vivendo no corpo carnal, né, num corpo físico. E nós precisamos aprender que muitas vezes a nossa vontade precisa ser renovada. A nossa maneira de pensar precisa ser renovada. Não pode ser conforme o padrão que o mundo estabeleceu, mas conforme os valores de Deus, os valores da sua palavra, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Amém?
Fala para o seu irmão, a vontade de Deus para a sua vida é boa, agradável e perfeita. E agora, nos lança então um grande desafio de nós, ou nós nos entregamos, nos rendemos à vontade de Deus, ou nós continuamos cuidando da nossa vida. Esse é o maior problema nosso. Nós temos a nossa escolha. Deus te fez com livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você pode escolher fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. Quando nós escolhemos fazer a nossa vontade, com certeza nós vamos errar. O homem pode fazer plano, mas a resposta vem do Senhor. Todos os caminhos para o homem parecem perfeitos, parecem bons, mas no final existe morte. E às vezes nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar aqui na nossa mente. Aqui tudo começa na nossa mente. A batalha mais forte que nós enfrentamos na nossa vida está nos nossos pensamentos. Para que esses pensamentos possam ser renovados, nós precisamos colocar e submeter à vontade de Deus. Porque muitas vezes pensamentos são contrários aos pensamentos de Deus. E é natural do homem, natural, mas quando você busca, quando você renova a sua maneira de pensar, quando você começa a buscar a vontade de Deus para a sua vida, você vai ver que Deus vai fazer coisas, né, na sua vida e através da sua vida. Então, o nosso coração, ele é enganoso, a nossa vontade, né? Um filósofo aí, Arthur Schopenhauer, ele afirmou a vontade, falando sobre vontade, ele diz impulso cego, escuro e vigoroso, sem justiça e sem sentido. Ou seja, ele estudando a vontade do homem, ele chegou a essa conclusão, que quando nós fizemos a nossa vontade, é um impulso cego, escuro e vigoroso, sem justiça, sem sentido. Deus colocou no nosso coração um senso da eternidade, amém? Mas buscamos muitas vezes essa eternidade com a nossa própria força, com a nossa própria vontade. E quando nós fizemos isso, nós saímos fora daquilo que é correto, daquilo que é certo. Porque quem nos criou sabe o que é a sua vontade para a nossa vida, amém? Nós já falamos aqui, né? Nossa vida foi criada com propósito. Você não nasceu acaso, Deus te criou com um destino. Deus te criou com um propósito. Você não foi feito por ser feito mais como numa montagem, de fazendo um monte de coisa, né? Ali, tantas coisas copiadas uma da outra. Você é um indivíduo, nós somos um indivíduo, somos simplesmente uma pessoa, um indivíduo que foi criado por Deus com um propósito. E esse propósito, nós só vamos cumprir se estivermos dentro da vontade de Deus. Quanto mais endurecido for o nosso coração, quanto mais fizermos a nossa vontade, mais longe nós estaremos da vontade de Deus para a nossa vida. E nós precisamos então não nos amoldar a esse mundo, mas sim renovar a nossa maneira de pensar. Será que a minha maneira de pensar é a vontade de Deus? Como é que você vai saber isso? Será que aquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Como é que a gente sabe disso? Como? Nós vamos descobrir aí. Como? O que você faz hoje, o que você está fazendo. Agora eu sei que é a vontade de Deus, você está no lugar certo, né? Cultuando o Senhor, amém? Mas o que você tem feito na sua vida, as decisões. Agora nós vemos várias pessoas que se formaram, né? Algumas já estão caminhando agora para uma faculdade, outros não vão fazer, outros vão, né, ir por outro caminho. Como é que você vai saber a vontade de Deus para a sua vida? Se você está fazendo aquilo que é certo. Quantas pessoas começam cursos e não terminam? Quantas pessoas fazem cursos e depois lá no final vê, não era isso que eu queria. Não era isso que Deus queria para a minha vida. Não era isso que eu consegui fazer. Eu queria ser médico e eu não posso nem ver sangue. Né? Ou coisa assim, eu queria ser pastor e não tem nada para isso. Eu queria ser, né, um missionário, e aí eu já vi missionários que foram para um campo, né, volta todo arrebentado porque Deus não chamou para estar nas missões lá fora. E muitas vezes, né, nós estamos perdidos
nas nossas vontades. O que Deus quer para nós é nos dar direção, nos dar propósito, nos dar destino. E você só vai saber isso, né, quando você estiver no centro da vontade de Deus. E aí, às vezes, Deus não vai falar com você o que você vai ser, né? Ele vai revelar a você a partir do momento que você dá passos de obediência, né? Como Abraão, por exemplo, vai para a terra que te mostrarei. Se ele não saísse da terra dele, ele nunca saberia onde que era, mas ele teve que dar passos, ele teve que sair. A Bíblia diz que Abraão partiu da sua terra, e foi, né? Teve alguns erros, depois foi consertando no caminho, mas ele saiu, ele começou a fazer a vontade de Deus, né? E para ele foi uma coisa muito difícil, deixar sua casa, sua família, sua cidade, seu país, que era muito lindo, né? Todas as coisas, que tinha até água encanada lá. Ele ia para um deserto, depois viver num lugar completamente longe, né? Um país que não era dele, mas ele estava fazendo o que era a vontade de Deus. E quando nós fizemos aqui a vontade de Deus para a nossa vida, isso é bênção. Ó, um exemplo de Abraão, por exemplo, Abraão e Ló. A Bíblia diz que os pastores dos dois começaram a discutir. E eles falaram assim: nós não podemos mais viver junto. Temos que nos separar. Aí Abraão falou para Ló, falou assim: escolhe a terra que você quiser. Aí ele, muito ganancioso, né? Para criar ovelha, para criar boi, eu tenho que ter uma terra, né, cheia de água, tudo bonitinho, verde. E aí ele escolheu as campinas do Jordão. Cidade de Sodoma e Gomorra. Ô, cidade boa para morar com a família, não é? Vou morar no inferno, é mais ou menos assim. Só que lá tem grama verde, tem água, beleza. Nossa, tudo que eu preciso tem lá. Tem shopping. Se eu quiser fazer compra com a minha mulher, todo dia eu posso ir, vou ganhar muita grana, vou ficar rico, né? Estou parafraseando, viu? Que lá não tem shopping, não. Só na minha, né, 1 Pierre, capítulo 1, versículo 5, como diz Ezequiel, né? Ou seja, só na minha Bíblia. Mas nós pensando, é mais ou menos que Ló escolheu. Ele não pensou ali, ele podia destruir a família dele. O que ele fez? Ele escolheu baseado na visão carnal. Ele não consultou a Deus para ver se aquilo era a vontade de Deus para a vida dele. Simplesmente ele foi. E você sabe o fim da família de Ló, não é? Você sabe o que aconteceu com ele. E Abraão falou: então eu vou para o outro lado. E foi. Por quê? Quando nós escolhemos fora da vontade de Deus, mesmo que pareça muito lindo, pode ser caminho de morte. E é isso que a Bíblia está dizendo. Para que isso não aconteça, você precisa ter ouvido para ouvir que Deus está falando. Amém? E Deus vai falar conosco. Deus tem falado conosco. Nós só temos que parar e perguntar: Deus, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça amanhã? Qual emprego? Qual profissão, né? Os formandos aí. Qual a minha família? O que o Senhor quer para a minha vida? Então, como descobrir a vontade de Deus? Como viver no centro da vontade de Deus? Como se libertar da nossa própria vontade para que a vontade de Deus seja feita? Primeiro, aplique a palavra, a Bíblia, na sua vida. Aplique a Bíblia na sua vida. Marcos capítulo 3, versículo 35, diz assim: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando a mãe de Jesus foi atrás de Jesus, né? E a tua mãe está lá fora. E ele respondeu: quem faz a vontade de Deus? Ele estava ensinando para os discípulos que, se eu quero ser irmão de Jesus, se eu quero ser filho de Deus, eu preciso fazer a vontade dele. Amém? Nem todo mundo que nasceu faz a vontade de Deus. Porque nós precisamos entender que fazer a vontade de Deus é, né, obedecer a Ele. Aplicar a palavra de Deus na sua vida. 1 Pedro 2,15 diz: pois essa é a vontade de Deus. O quê? 1 Pedro 2,15.
Tem ali não? Tem. Ó, tá aí. Está bem forte ainda. Pois essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim? Praticar o bem. Vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Está dizendo então, praticar a palavra de Deus. Quando eu pratico a palavra de Deus, essa é a vontade dele. Então a palavra de Deus não é um livro religioso, não é um livro que a gente tem que usar lá no Salmo 91, em cima das santas, muito bonitinho. Não é um livro que a gente usa quando a gente acha que deve usar. Não é um livro que a gente tem que ignorar, mas é como se fosse, para nossas vidas, o nosso manual de vida. Se você quer experimentar a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, você precisa praticar e conhecer, aplicar a palavra de Deus na sua vida. Aqui me traz à mente quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, sobre aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e o outro construiu a sua casa sobre a areia. Então, qual é a diferença? Os dois passaram por situações difíceis. O vento soprou, bateu forte contra aquela casa, né? E todos os dois passaram situações difíceis. Porém, o resultado foi diferente. Porque a casa daquele homem que tinha construído, né, sobre a rocha, permaneceu. Mas a casa do outro que tinha construído a sua casa sobre a areia, foi devastada. Qual é a diferença? Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Você quer ter uma vida abençoada? Amém? Só metade. Você quer ter uma vida abençoada? Amém? Constrói a sua vida sobre a palavra de Deus. Os princípios e valores da palavra de Deus. Pode ter certeza. Você vai passar lutas. Jesus disse. Mas você vai permanecer. Hoje muitas vidas, casamentos, filhos, famílias, trabalhos e tudo mais, caem porque estão construídos em cima da sua própria vontade, seus próprios princípios, dos seus próprios, da sua própria vontade, não da vontade de Deus. Então, nós precisamos entender, Deus quer nos abençoar. Amém? Mas para que isso aconteça, você precisa fazer a vontade de Deus. Fala para o seu irmão, quer ser abençoado? Faça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está aí. Abre aí, lê, estuda, vem no TMA, né? Vem nos cultos, faz devocional em casa, dobra o seu joelho, fala com Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra a tua vontade. Você precisa dizer assim, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua. E aí você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, e não somente aqui, mas aqui. Amém? A palavra tem que sair daqui e vir para o coração. Isso. Recebe, regozija e reparta. Fale nessa palavra e viva essa palavra. Segundo princípio, para saber a vontade de Deus, para viver no centro da vontade de Deus, seja moralmente formado pelos valores de Deus. Seja moralmente formado pelos valores de Deus. Então, a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam... Está até ali para ler, você nem lê. Vamos lá. Vamos lá? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, viver uma vida santa. Amém? A santidade nos deixa sensíveis para ouvir a voz de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Deus fala assim, Isaías 59:2. Abra lá, Isaías 59:2. Diz assim:
Vamos ler um. O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. E nós não vamos ouvir a ele, e ele não nos ouve. Por quê? Nosso pecado separa dele. Uma vida que não é uma vida santa, que não se santifica, não estou dizendo de coisa exterior, ok? De aparência. Eu estou falando de coração. A Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Deus vai se revelar àqueles que têm uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida que, se peca, é um acidente, não é mais um modo de vida, porque o pecado para nós, como cristãos, é um acidente. Você não pode viver na prática do pecado e dizer que é filho de Deus, porque Deus é santo, e aqueles que têm Deus como Pai, têm que viver a vida santa. Seria incoerente você dizer que é um cristão verdadeiro, vivendo na prática do pecado, fazendo coisas erradas. E a prática do pecado nos afasta de Deus, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, e Deus também não ouve a nossa voz. Você ora, você pede, você chora, você clama, mas os pecados não nos deixam ouvir a voz de Deus. Então, se você quer experimentar a vontade de Deus, é isso que está dizendo o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês tenham uma vida santa. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna um estado de santo. Porém, a santificação é um processo. Amém? A santificação é um processo, é uma escolha, em escolher o que é certo e escolher o que é errado. Deus te fala: não roube. Você rouba, você pecou, porque você ultrapassou aquilo que foi estabelecido por Deus de errado. Não minta, aí você mente, você extrapolou aquilo que é errado. Então, mentir às vezes, né, pode ser um acidente, mas se você mente toda a vida, aí é outro problema. Você não conhecia Deus. Ou se você faz coisas erradas e assim por diante, os pecados sexuais, vive na imoralidade sexual, você não vai ouvir a voz de Deus. Deus não vai poder te abençoar, porque nós precisamos, né, ser moralmente formado pelos valores de Deus. Nós podemos errar, mas permanecer no erro não podemos, porque nos afastamos da vontade de Deus. O pecado nos separa de Deus, e aí, quando Deus fala para nós não pecarmos, não porque Ele não quer que a gente seja feliz, né? Porque o pecado é prazeroso, sabe disso, né? O apóstolo Pedro diz: o pecado é prazeroso. Só que o final do pecado gera morte, separação de Deus. O pecado é bom, irmãos, é ou não é? Virou tudo crente aqui agora. O pecado é bom, é ou não é? É bom, porque se não fosse bom, ninguém cometia pecado, ok? Né? Beber aquela cerveja lá, geladinha, né? Se embriagar, ficar feliz, né? Agora é Natal, né? Comer demais, né? Glutonaria, come, vai comer, parece que vai acabar o mundo, ano que vem não tem comida mais, vai comer tudo um dia só. É pecado, é bom ou não é comer muito? Tem gente que gosta de comer demais, né? É bom, ué. Comer é bom, mas comer muito é pecado, ok? Então, nós precisamos aprender que o pecado é bom. Seria hipocrisia minha dizer que o pecado não é bom, porque se fosse ruim, ninguém pecava. Mas a gente sabe que o pecado, ele traz um prazer momentâneo, né? Aí você come muito, né? Aí outro dia você está lá com aquela azia, aquele trem ruim, né? Bebeu, né? Aí bebeu, aí fez aquela festa, não, foi bom demais ontem, aprontamos demais, aquela coisa. Aí outro dia acorda ruim, né? Com aquela culpa, com aquela coisa, meu Deus, não. Porque o pecado, ele é bom no momento, mas depois, irmãos, acabou a vida, ok?
Depois, já era. Aqui, eu. Deixa eu. Depois já era. E aí a gente tem que aprender que esses prazeres transitórios do pecado nos afastam da vontade de Deus. Porque num momento de prazer, você pode destruir seu futuro. Uma moça pode engravidar, ou um rapaz pode pegar uma doença aí, uma coisa ruim, ou você pode trazer doenças para o seu corpo, você pode trazer consequências para a sua vida. Por quê? Porque o pecado tem consequências, gera morte na nossa vida. E Deus, um Pai amoroso, quando Ele olha para nós, Ele diz assim: eu não quero isso para a sua vida. Eu quero que você seja abençoado, que o seu casamento seja uma bênção, que a sua vida seja uma bênção, que você seja feliz. Para você experimentar essa coisa boa na sua vida, você precisa fazer a minha vontade. E fazer a minha vontade é deixar de fazer a sua. Você precisa morrer para você, para dizer não para o pecado, porque embora seja bom, mas a consequência, o fim do pecado, vai te levar para um destino que não é o meu destino, que um propósito que não é o meu propósito, mas o outro propósito, de destruir. Quem vem para matar, roubar e destruir é Satanás. É por isso que ele tenta as pessoas e leva as pessoas para longe de Deus. Porque levando as pessoas para longe de Deus, essas pessoas vão experimentar coisas boas, aparentemente, mas que no final vai trazer muita tristeza. Não só aqui na terra, como também o destino final, que é o inferno, a separação eterna de Deus. Então, fala assim: Deus me ama, por isso Ele não quer que eu peque, ou por isso Ele quer que eu viva uma vida santa. Não é que Deus é chato, não quer que dá coisa boa para você. Deus, Ele sabe o que é bom para você, só você não entendeu ainda, né? Como crianças, a gente não sabe a diferença de uma coisa boa, de uma coisa muito boa. Amém? Então, se for, eu quero muito voltar, mas se Deus quiser, eu volto. Se Ele não quiser, esquece. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode fazer um monte de plano, mas o que vai dar certo, vai ser bênção para a sua vida, é o propósito do Senhor. E isso aí vai ser bênção. Você vai estar sendo realizado. Então, cada vez que você tomar uma decisão na sua vida, seja lá qual for, você precisa dobrar o seu joelho e falar assim: Senhor, essa é a tua vontade para mim? Ele vai falar, pode ter certeza. Vai abrir portas, vai fechar portas, vai colocar paz no seu coração, vai colocar temor no seu coração, vai tirar a paz. Aí você vai começar a fazer as coisas, alguma coisa está errada aqui. Por quê? Porque você está fora da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus existe paz. Amém? A Bíblia diz que que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Sabe o que é um árbitro, né? Aquela que fica pitando um jogo. Falta! Pênalti! Aquela coisa toda, né? Não sei jogo, nada, mas mais ou menos assim. Bola fora! Ele vai apitar para você. E quando a paz faltar, você está fora. Quando você tiver paz, você está no lugar certo. Continua. É isso aí. Mas todo mundo está achando que eu sou louco. É mais ou menos assim. A gente vai fazendo as coisas loucas. Deus vai dando os caminhos para nós. Tomando uma exposição diferente. Mas ninguém faz isso. Mas se Deus falou para fazer, tchau. Amém? Nós precisamos de paz no nosso coração. Mas para que isso seja feito, você precisa fazer planos a partir da vontade dEle. Dobre o seu joelho e fala assim: Senhor, eu vou trabalhar, é esse que o Senhor quer para a minha vida? Abriu a porta do emprego, é essa porta que o Senhor abriu para mim? Vou ganhar um monte de dinheiro, será? O que você tem que fazer? Né? O que você tem que abrir mão? Só de Deus. O resto, você vai ter tudo. Vai. Quando nós fizemos planos, nós precisamos colocar no centro da vontade de Deus esse plano. Eu vou casar, essa mulher é de Deus para a minha vida? Você não sabe.
Eu amo ela demais, mas se não for a vontade de Deus, meu filho, sai fora. Porque daqui a uns 30 anos, 40 anos, o trem pode entortar tudo, ou nem chega tanto tempo. Por quê? Você está fora. E fora da vontade de Deus, nós sofremos muito. Amém? A vontade não é boa, não é agradável, não é perfeita. O trem ferve. Porque estamos fora do propósito de Deus. Então, fala para o seu irmão, todos os planos que você fizer, você peça a direção de Deus. Amém? Se Deus quiser, se não quiser, eu estou fora. Mas é bom, mas se Deus não quiser, o bom pode se tornar ruim, muito amargo às vezes. Quarto princípio, para viver no centro da vontade de Deus, tenha a gratidão como estilo de vida. Hoje é nosso culto de gratidão, né? Ações de graças. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, o quê? Deem graças em todas as circunstâncias, pois é o quê? Para quem? Amém? Fala para o seu irmão, dê graças em todas as circunstâncias. Está chovendo? Agradeça. Está calor? Agradeça. Amém? Está meio doente assim? Agradeça. Você tem o resto. Né? Eu estou meio perrengue, mas aleluia. Deus sabe tudo, vai me dar força para superar tudo. Amém? Ou seja, quando nós temos um coração agradecido, isso significa que nós reconhecemos que Deus é um Deus bom e que está nos guardando e nos abençoando em tudo. Precisamos agradecer a Deus. Em 2 Crônicas 7,3 diz assim, quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão. Certo? Chegando o rosto ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é, e o seu amor dura para sempre. Amém? O fogo descendo, a glória de Deus. Eles começaram a agradecer, louvando a Deus pela sua presença, pelo seu poder sendo manifestado. Então, nós precisamos ter gratidão na nossa vida. Seja alguém grato. Uma coisa que nos afasta da vontade de Deus é murmuração. Fala para o seu irmão, eu não murmuro. Fala para ele. Eu não reclamo de nada. Fala para ele, eu não reclamo de nada. Tudo está bom. O marido está meio assim, reclama. A mulher está meio assim, reclama também. O filho está assim, reclama também. Né? Você já viu aquele negocinho lá que um vídeo lá que tem lá, o homem, a mulher começou a orar, tudo que era ruim, tira da minha vida. Aí tudo que ela reclamava, esse cabelo é ruim. Aí Deus tirava o cabelo, ficou careca. Viu aquele videozinho? Meu filho está muito assim, sapé, saiu o filho. Meu emprego é muito ruim, perdi o emprego. É mais ou menos assim. Tudo que nós reclamamos, nós estamos amaldiçoando, podemos dizer assim. Nós estamos perdendo aquilo. Então, se Deus te deu alguma coisa que é pouco, que não é tudo aquilo que você achava, queria, adore a Deus. Agradeça a Deus pelo seu emprego. Mas eu só ganho salário. Agradeça a Deus, tem gente que não tem emprego. Tá ruim aqui a minha perna, tá ruim, né? Tá doendo a perna. Agradeça a Deus, tem gente que não tem perna. Tem gente que anda na cadeira de roda. Tá ruim aqui Nazaré. Vai para outra cidade para você ver. A cidade é pequenininha, não sei o que, não tem nada. Você não viu nada, vai por aí. Outra cidade. Estão passando necessidade mesmo, não tem emprego, não tem nada. Né? Não é assim? Porque quando nós estamos reclamando, nós estamos dizendo assim, Deus não é bom para mim, Ele não é suficiente, Ele não tem me abençoado. Você está duvidando do caráter de Deus. E tudo aquilo que nós não agradecemos, nós não colocamos na presença de Deus, em ingratidão, nós perdemos. Né?
Então, cuidado com as murmurações. Você lembra que o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 10, vai falar sobre isso. Começaram a reclamar, o povo reclamava, né? Esse maná ruim, viu, esse pão que cai do céu, por que Deus não fez vir nesse deserto? Será que não tinha nada de bom, né? Lá no Egito, né? Por que tirou do Egito, mandou aqui? Aí começa a reclamar. Eles reclamaram e perderam a terra prometida. Quando nós começamos a murmurar, a reclamar, nós perdemos o melhor de Deus para nós. Amém? Aprenderam aí? Por isso que a vontade de Deus para nós é dar graças por tudo, todas as circunstâncias. Agradeça a Deus. Amém? Agradeça a Deus pelo aquilo que você tem. Olha pelo lado bom das coisas, não olha pelo lado ruim. Olha para aquilo que Deus te deu, e se você começar a abençoar e agradecer a Deus, Deus pode transformar aquela situação e você experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Então, a vontade de Deus para a minha vida é que eu tenha gratidão como estilo de vida. Isso tem que estar intrínseco na minha vida. E por último, e quinto, para vivermos no centro da vontade de Deus, troque a ambição pelo propósito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, a parte A diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, Paulo foi apóstolo porque ele queria. Achou bonito? Mas todo mundo é apóstolo, você também. Entra nessa para você ver. Ele sabia que estava no centro da vontade de Deus, e que ele estava cumprindo uma missão, um propósito de Deus para a vida dele. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quem sabe a ambição que você tem no coração não é aquilo que Deus tem para você. Você está fora. Filipenses 3, 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja a causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, para poder estar na vontade de Deus. Tudo o resto é esterco. O que o diabo oferece para mim pode ser muito lindo, mas se não é aquilo que Jesus tem para mim, não quero. Amém? Se eu tenho alguma coisa que é mais do que a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, eu não quero. Eu vou te dar essa profissão, eu te dar isso, aquilo. Eu me lembro muito bem, quando nós estávamos lá no seminário, no último ano, 4º ano de seminário, nós tínhamos 15 convites para trabalhar. 15. Como é que você escolhe a vontade de Deus aí? Eu vi os amigos meus escolhendo assim: eu vou para aquela igreja lá e dar 10 salários mínimos para o pastor. Eu tinha um convite para ir para a Suíça, trabalhar numa igreja batista. Conheci lá na Argentina, Paulo Orion, pastor. Ele falou assim: tem uma igreja brasileira lá, batista, e eu quero que vocês vão para lá. Falei: para a Suíça. Naquela época, meu Deus, nem pensava. Eu vou poder ir mais longe agora. Mas, imagina, tinha outra igreja, e assim por dentro, posso contar um monte. E aí, orei, dos 15, nenhum era vontade de Deus. E aí Deus falou assim: se lembra daquele cara que veio aqui pregar uma vez? Se lembra? Da onde? Lá de Nazareno, liga para ele. O Rubi. E aí, onde é que paramos? Nós paramos em Nazareno. Melhor que a Suíça. Por quê? Por quê? Por quê? Porque está no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus pode ser no deserto, pode ser em qualquer lugar, mas você está no centro da vontade de Deus, você tem tudo. Você é abençoado. Deus te usa. Quem sabe eu nem ia saber falar lá, ia ser exportado, sei lá o quê. Eu não sei, ou na Argentina, voltar para a Argentina, ou sei lá onde, né?
até mesmo ficar no seminário, foram propostas para nós. Não estou dizendo que esses lugares são ruins, ok? Só estou dizendo que não era para nós, não era para a minha vida. Eu dobrei o joelho e fui falar: Deus, onde é que o Senhor quer me usar? Onde é que é o centro da tua vontade? Né? Se formos olhar com os olhos, né? Nazareno, 28 anos atrás, você conhece, né? Nazareno como era, né? A gente vinha aqui para o morro aqui, né? Não tinha asfalto, não tinha luz direito para essa turma, era uma necessidade enorme, né? A rodoviária, quando nós chegamos na rodoviária, era ali onde que era a Câmara de Vereadores ali, era um bar, vocês se lembram, né? Quem é mais velho se lembra? Era um bar ali, você ia comprar passagem, estava cheio de gente tornando lá, essa era a prefeitura. Aí eu queria ligar para minha mãe, tinha um negócio de ligar lá, né? Telefônico, tinha uma mulher que cuidava lá. Hã? Orelhão, lá dentro, lá, você, né, tinha que pagar uma fortuna para ligar para minha mãe, né, e aquela coisa toda. Você sabe, eu vou contar as histórias tudo Nazareno, mas não era uma cidade linda para se morar, não era um lugar. Se você quisesse ir no banco, né, só tinha o Benji, aí não tinha Benji lá em Santa Catarina, eu tinha que ir lá em São João, no banco, Lavras, queria qualquer coisa, médico, era tudo assim. Então, melhorou muito Nazareno, 28 anos, não é? Estamos no paraíso agora, né? A cidade aqui é uma bênção. Por quê? Né? Deus abençoa também. Né? Porém, não era o melhor lugar do mundo, mas era aquele que Deus tinha para nós. Né? E Deus tem confirmado isso. São 28 anos, né? São mais mineiro do que Catarina, né? Porque eu vivi 21 anos lá, depois saímos, mas é o lugar de Deus. E é isso que a gente precisa saber. Eu podia ter muitas ambições, muitos sonhos, né? Querer ser isso, ser aquilo outro. Tem amigos meus no seminário que escolheram lugares terríveis, assim, bons, mas hoje nem estão mais no seminário, nem na obra, nem no campo missionário, porque escolheram lugar errado, tipo Ló, né? Escolheu o lado errado. Mas vai depender muito da nossa sensibilidade, de estarmos no lugar que é a vontade de Deus. E isso pode mudar, amém? A vontade de Deus pode mudar. Hoje é aqui, amanhã não sei, pode mudar. Para a minha vida, para a sua vida. O que nós temos que ter é sensibilidade de estar no centro da vontade de Deus. É nesse lugar que nós somos abençoados. É nesse lugar que nós cumprimos o nosso propósito. E é isso que Deus quer para mim e para você. Para concluirmos, Atos 20, 27 diz: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Apóstolo Paulo dizendo: não deixei de falar para vocês toda a vontade de Deus. Isso é muito importante, irmãos, amém? É bom, mesmo que as pessoas não entrem na vontade de Deus, não façam a vontade de Deus, nós não podemos deixar de falar dessa vontade de Deus para as pessoas. Nunca deixe de falar da vontade de Deus para os seus parentes, para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que tomam decisões erradas. Não deixe de falar, não desista das pessoas, mas continue falando. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para a sua vida, amém? Escolha esse centro, viva nesse centro e seja abençoado no centro da vontade de Deus. É aí que você vai cumprir seu propósito, seu destino, e aquilo que tudo Deus tem para a sua vida. Então, a melhor forma de estar no centro da vontade de Deus é se posicionando espiritualmente. Amém? Você precisa se posicionar. A vontade de Deus não é tomada por esforço, não é, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que abrir mão, renunciar à sua vontade. Nem sempre, né, você vai estar com vontade de adorar a Deus, de louvar a Deus. Nem sempre você vai estar com vontade de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é mais estreita, o caminho é mais apertado, amém? A porta é estreita, e se eu quero entrar por essa porta, eu não posso levar nada, né? Eu preciso abrir mão de toda a minha vida para fazer a vontade de Deus, de tudo. Então, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo, amém? Seguir Jesus custa tudo, e nem todo mundo está disposto a abrir mão de algumas coisas, e aí que é o problema, porque nós podemos perder a vontade de Deus para a nossa vida, porque nós não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisinhas que nós gostamos, que nós guardamos como bibelô, né? Aquela
aquela coisa preciosa aí, né? Deus, pede tudo, isso aqui não, né? Igual Jesus falou para aquele rico, assim, está fazendo tudo certinho, falta só uma coisa. Uma coisa só, beleza, qual que é? Vende tudo. Falei, aí não, né? Aí você me derruba. Ele ficou derrubado mesmo, nem sei como é que é o nome do cara. Ele não quis. Perdeu o maior privilégio de ser usado por Deus, de ter um propósito, um destino, perdeu. Você sabe o nome dele? Nem eu. Agora você vai ver o nome de muitas outras pessoas na Bíblia que abriram mão de tudo e foram usados por Deus. Hoje nós lembramos aqui do apóstolo Paulo, de Abraão. Esses homens abriram mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então fala para o seu irmão, vale a pena abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Amém? Vale a pena abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus, para viver no centro da vontade de Deus. Não existe melhor lugar no mundo. Provem e vejam que o Senhor é bom. Amém? Você quer provar? Vamos colocar em pé então? Em nome de Jesus. A boca fala do que está cheio o coração, e precisamos falar dessa palavra, dessa vontade, e quem está cheio de Deus naturalmente anuncia o que carrega, e é isso que nós devemos falar. Então aquele que faz a vontade de Deus, 1 João 2,17, faz o quê? Aquele que faz a vontade de Deus, a outra, outro, próximo, esse. Aquele que faz a vontade de Deus, amém? Você quer permanecer para sempre? Aleluia, está abençoado, fortalecido, cheio da graça de Deus, cheio da bênção de Deus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua vontade para nós nessa noite. Lemos os versículos, não são a ideia nossa, mas é a vontade do Senhor, revelada para nós na Tua palavra, Senhor. E que nessa noite, Pai, o meu desejo, e o desejo do Senhor é que cada um aqui viva no centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu sei que vai ser, às vezes é difícil, abrir mão de nossos sonhos, de nossa vontade, porque parece para nós muitas vezes que nossos sonhos, nossa vontade é boa, mas nós não sabemos o fim de tudo isso. Nós não sabemos lá na frente, nós só sabemos aqui agora, porque somos seres limitados, seres que não têm como adivinhar amanhã, como saber amanhã, nós não sabemos. O que nós sabemos está revelado na Tua palavra, quando nós obedecemos a Tua palavra, e na obediência da Tua palavra, Senhor, ó Deus, nós podemos ter a certeza de que estamos no Teu caminho, no caminho certo, fazendo a Tua vontade. Pai, muitas vezes escolhemos fazer a nossa vontade porque parece mais fácil, é mais cômodo, não precisa abrir mão de nada, não custa nada de nós, mas muitas vezes, Senhor, essa vontade nossa é enganosa, nos leva para caminhos longe do Senhor. Nós destruímos a nossa vida, destruímos, Senhor, o nosso futuro, destruímos muitas vezes nossa saúde, destruímos, Senhor, nossos destinos, destruímos, Senhor, muitas vezes, ó Deus, as pessoas que estão ao nosso lado, nossos familiares são afetados pelas nossas escolhas erradas, as pessoas sofrem porque escolhemos coisas pensando em nós mesmos, sendo egoístas, pensando, Senhor, nas nossas vantagens, naquilo que nós podemos ganhar, no nosso lucro. Esquecemos, Senhor, que muitas vezes pessoas são afetadas por isso, mas que nessa noite nosso coração seja igual do coração do Senhor, o coração daquele que abriu mão de ser igual a Deus, para vir até aqui, Senhor, e nos mostrar o que é humildade, o que é viver uma vida com propósito, é que está no centro da Tua vontade. E nunca, Senhor, será um destino ruim para nós, porque embora o Senhor tenha passado tudo o que o Senhor passou, mas a palavra do Senhor diz que o Pai sempre estava ali consolando e confortando e dando força para enfrentar todas as coisas. Mas depois da morte, ao terceiro dia,
o Senhor ressuscitou entre os mortos, está assentado hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor se humilhou e foi honrado. E assim, quando nós abrimos mão da nossa vontade, parece muitas vezes que é caminho errado, contrário a que o mundo todo, os especialistas, as estatísticas, a direção de todo mundo, Senhor, parece certo, mas no final é caminho de morte. Mas quando nós abrimos mão de tudo, a Deus, que nós achamos que o mundo é bom, Senhor, vale a pena desfrutar do melhor do Senhor, da bondade do Senhor, da perfeita bondade do Senhor, da agradável vontade do Senhor, experimentarmos como é bom, Senhor. Eu oro por vidas que estão aqui, Senhor, ó Deus, buscando destinos, buscando propósito, buscando razão de viver, buscando, Senhor, decisões, que nessa noite eu tenho certeza que o Senhor falou com cada um de nós. O Senhor nos mostrou a Tua vontade, Senhor, através da Tua palavra, e nós queremos aplicar essa palavra no nosso coração. Ó Deus, que possamos ser sensíveis à Tua voz. Se precisamos nos arrepender do caminho errado que tomamos, que o Senhor, ó Deus, toque nosso coração, trazendo arrependimento. Ó Deus, mudança de vida, mudança de posição, mudança, Senhor, ó Deus, de decisões erradas que estamos tomando, Senhor. Que nessa noite nenhuma decisão seja tomada pela nossa vontade, pelo aquilo que nós gostamos ou achamos melhor para nós. Não, Senhor, nós queremos saber a Tua vontade. E o Senhor sempre fala conosco, tem falado conosco. E muitas vezes nós, com o coração duro, Senhor, ó Deus, tentamos, ó Deus, forçar, Senhor, aquele caminho, mas lá na frente nós acabamos, Senhor, ó Deus, nos decepcionando, reconhecendo que não precisava passar por aquilo, reconhecendo que tomamos caminhos errados, mas a Tua palavra diz que quando nós nos arrependemos, o Senhor sempre dá uma segunda chance. O Senhor pode transformar todas as coisas, Senhor, ó Deus, quando nós voltamos para a Tua vontade, quando nós buscamos o Senhor como centro da nossa vontade. Ó Deus, nós vimos na Tua palavra que Davi tomou caminhos errados, mas quando ele se arrependeu, o Senhor transformou toda aquela tragédia, Senhor, em bênção. Teve consequências depois, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor ali pôde transformar a vida daquele homem. Pai, nessa noite nós oramos no Teu nome, Jesus, para que vidas aqui, Senhor, cada um de nós, incluindo eu, Senhor, possamos estar sensíveis à Tua voz, possamos estar buscando o centro da Tua vontade para a nossa vida, porque, Senhor, é muito bom viver na Tua vontade, é muito bom ter paz no coração, Senhor, poder deitar a cabeça no travesseiro, dormir, Senhor, profundamente. É muito bom, Senhor, acordar pela manhã com alegria, nossos corações, em saber que estamos no centro da Tua vontade, sem culpa, sem remorso, sem, Senhor, ó Deus, muitas vezes, coisas que atormentam o nosso coração, porque decidimos coisas erradas, sem, Senhor, ó Deus, fugimos, Senhor, com medo de coisas que possam descobrir sobre nós. Pai, em nome de Jesus, é muito bom viver, Senhor, ó Deus, na liberdade que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. É bom sermos livres, Senhor, é bom, Senhor, experimentarmos, Senhor, ó Deus, toda a graça, Senhor, que o Senhor tem para nós, toda a bênção, mesmo passando às vezes por situações difíceis, Senhor, nós podemos agradecer ao Senhor em tudo, porque sabemos que Tu és um bom Pai, e não deixará acontecer na nossa vida aquilo que nós não podemos suportar. O Senhor sempre estará conosco, nos dando livramento. O Senhor sempre estará conosco, nos abençoando, nos guardando, nos momentos de deserto, nos momentos difíceis, nos momentos de prova. O Senhor vai estar ali, Senhor, sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando graça, Senhor, quando estamos dentro da Tua vontade. Mas quando saímos da Tua vontade, como fizeram Adão e Eva, Senhor, ali vem medo, vem tormento, vem angústia, vem tribulação, Senhor, porque erraram, se afastaram do Senhor, mas nós não queremos viver nesse lugar. Nós queremos viver no lugar que é o centro da Tua vontade para nossas vidas. E Pai, eu oro por cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no ombro do irmão que está no lado seu aí, ore por ele, em nome de Jesus, abençoa a vida dele. Fala assim: Senhor, abençoa a vida do meu irmão. Abre os seus olhos
para que ele veja como o Senhor é bom. Abra seus olhos para que ele coloque, Senhor, a confiança no Senhor, na tua palavra, na tua vontade, porque é esse lugar, Senhor, melhor para a sua vida, para a nossa vida, Senhor. Eu oro, Pai, para que os seus olhos se abram, Senhor, ó Deus, para entender que muitas vezes, Senhor, a sua vontade, a vontade própria, Senhor, é um lugar de morte, é um lugar que parece bom, mas que no final traz morte, Senhor. Abre os seus olhos, para que ele não saia fora do centro da tua vontade, que se ele esteja fora, Senhor, ele possa voltar nessa noite, em nome de Jesus, consultando a tua palavra, consultando a tua vontade para a vida dele. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que cada um aqui, Senhor, possa viver no centro da tua vontade, experimentar, Senhor, como é bom, Senhor. Oh, Senhor, como é bom ter essa alegria que vem do céu, ter essa paz que vem do céu, é viver o céu na terra, Senhor, estar dentro da tua vontade, ó Deus, é viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como propósito, como destino, Senhor. Deus, tira todo engano, Senhor, tudo aquilo que o diabo enganou, tudo aquilo, toda mentira, Senhor, ó Deus, e coloca a verdade da tua palavra no seu coração, em nome de Jesus, que ele não seja enganado, Senhor, porque é isso que o diabo faz, ele engana as pessoas, mostrando coisas boas, Senhor, ó Deus, mas não mostrando o final, ó Deus, de destruição, de morte, ó Deus, de separação, de intrigas, de contendas, de coisas ruins, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus, o meu irmão tenha força, Senhor, para, ó Deus, abrir mão da sua vontade, de renunciar, Senhor, a sua carne, de renunciar aos seus desejos próprios, para dizer, Senhor, nessa noite, eu quero, Senhor, voltar, ou estar, ou continuar vivendo no centro da tua vontade, porque esse é o melhor lugar do mundo, como diz a tua palavra, aqueles que fazem a vontade do Senhor, permanecerão para sempre, serão inabaláveis, serão fortalecidos, ó Deus, ficarão de pé, todos cairão, Senhor, mas aquele que está no centro da tua vontade, permanecerá firme até o final. Pai, eu oro nessa noite, em nome de Jesus, traga, Senhor, a nós o entendimento, Senhor, da tua vontade para nós, tire toda mentira, Senhor, que a tua vontade é ruim, tire toda mentira, todo engano do diabo, que a minha vontade é melhor que a tua. Pai, em nome de Jesus, venha o teu reino, Senhor, e venha estabelecer a tua vontade, Senhor, na minha vida, como ela é estabelecida no céu, que seja aqui na minha vida, que seja na terra, onde eu pisar, ó Deus, eu possa estar dentro da tua vontade, decisões que tomarei, ó Deus, seja do centro da tua vontade, e nessa noite, Senhor, nós oramos para a honra e glória do teu nome, no nome santo de Jesus.